reais e hoje é o bilionário mais shapeado do Brasil, Pablo Marçal! E aí? Fala, gente! Shapeado? Aí sim. Rapaz, mas você tá exagerando nesses negócios aí que você tá falando. Rapaz, eu pensei uns 10 na minha frente assim, ó. E tá no Kairos aqui, né? Então, lá na frente. Falando, vocês já perceberam que essas falas do início tem a ver com o convidado ou não? Já, né? Tem um cara que eu quero encontrar com ele, a primeira vez que eu encontro com ele pessoalmente foi aqui atrás. Cara que eu já fiz desafio ali com o Cariani. É um dos caras mais queridos aí do universo fitness. É o Júlio Balestrini. Uma salva de palmas pra ele! Entra aí, seu povoado! Ih, animal! É nóis! Toma aí seu lugar. Aí sim. Quando eu assisti o Jô Soares, meu sonho era fazer isso aqui um dia. Fazer Concordo. Isso. Toca, vai, toca. Já acabou aí. Acho isso da hora. Você usa bomba ou já usou? É a capacidade. Tomei uma dose hoje. Tomou? Tomei uma dose hoje. Bomba de quê? De whey? Também. Todo Uma mundo deixa o saco testosteronazinha. isso, né? É? Ah, tem que ter uma testosteronazinha, né? Quando é que você vai tomar? Cara... Nós tava falando disso agora. É muito bom viajar e é terrível sair da rotina, né? Com certeza. Isso que Ah, atrapalha falando a vida nisso. de um homem. Você vai lá, por exemplo, para a Europa. Fiquei lá, não sei se eu fiquei 15 ou 20 dias. Aí você tá ali, amigo. Eu falo para ele, eu corro todo dia. Aí você vai correr, come a sua massa magra. Começa a derreter o corpo, entre aspas. Sim. Você até falou que é uma atividade concorrente, né? Atividade concorrente, né? Você tenta ir bem na corrida, mas você faz musculação, você desgasta na musculação e atrapalha a performance na corrida. E a performance da corrida também atrapalha o seu rendimento na musculação. Então você precisa ali coordenar e ter intervalos, né, entre esses treinos para poder conseguir ter a recuperação adequada para manter performance na outra atividade. Como que você começou a ficar forte assim? Cara, eu comecei a treinar com 17 anos, né? Muito feio. Feio ainda eu sou, mas hoje eu sou arrumado. Mas eu comecei a treinar porque eu me sentia muito inseguro e eu tinha 61 quilos com 1,84 m. Então, eu realmente era muito magro, com uma postura bem ruim. 61 quilos com 1,84. Eu tinha, antes de casar, 59 quilos com 1,81. Era bem parecido, né? Mesmo Meu naipe, apelido cara. era Saquinho de Osso, e o seu? Eu tive mais de 100, Grafite 05, Black Kamen Rider, Black Besorrão. Cara, era complicado. Na época da escola, na Olha o década tamanho do braço. de... Mostra de novo o Na braço. década de 90... Olha o tamanho do braço. Isso é Para um um senhor de idade tá bom. Isso não é um cupim, não. Isso não é braço, não. É um cupim. Não, braço. Olha, rapaz. A gente tem. Shape de trilhão, E você shape de trabalhador. E o legal é que você treina com um dos meus derivados, né? O Hugo, né? O Hugo Pô, treinou o comigo Hugo 2 mudou anos, Cara, o na Hugo, competição. ele fala muito bem de você. O Hugo é um cara Adoro que o Hugo. mudou minha cabeça. Mudou minha cabeça, assim, com o negócio de dor. Eu vi ele fazendo várias manipulações que são mega... Fisioterapia é tudo, cara. O cara, quando ele tem noção de fisioterapia, ele transforma uma pessoa que tem várias inaptidões em uma pessoa altamente apta. A fisioterapia ela é formidável. Eu costumo falar que a fisioterapia ela precede tudo que a gente faz na musculação. Para você ser uma pessoa musculosa, você precisa ter saúde articular e óssea. Depois que você se sentiu um frango e era um problema de autoimagem e tudo, você foi lá e ficou forte. Quando que você resolveu isso? Eu comecei a treinar com 17 anos numa academia próxima à minha casa e cursando o 2º grau. E nos primeiros dias já me surgiu o interesse pelo esporte fisiculturismo, porque a academia que eu frequentava, o proprietário era fã e possuía alguns quadros de alguns atletas exponenciais do nosso esporte.
E eu vendo aquilo fiquei maravilhado, achei que aquilo era já inteligência artificial, que não existia naquela época, mas eu achava que aquilo era uma montagem. Aí ele veio e me explicou que não, que aquele cara realmente existia, mas que aquilo era praticamente inatingível. O cara falou isso. Quando ele falou aquilo, meu olho brilhou. Aí eu falei, não, eu quero fazer isso aí. E eu virei motivo de chacota, porque na academia de bairro, eu estou falando de meados de 2000. Então, o nosso esporte não era como hoje. Era uma coisa que era muito nichada, era muito pequena. Então, o pessoal costumava dizer, você vai fazer musculação, toma cuidado, vai usar aquela sunguinha lá que parece uma calcinha, vai começar a se depilar, se olhar no espelho, fazer pose. Não sei não, viu? Talvez você vá para o outro lado. Então, tinha muito isso. E o tempo foi passando, eu ingressei na Faculdade de Educação Física, na FEFIS em Santo André, e comecei a competir em meados de 2001. Em 2001 foi minha primeira competição, levei meu pai, que eu tenho uma história muito bacana com meu pai, e meu pai era um cara que era muito duro comigo, e hoje eu sei que toda aquela dureza que ele teve comigo foi fundamental para formar o homem que eu sou hoje. E meu pai, a partir daquele dia, passou a me admirar mais, era perceptível isso. Por quê? Porque ele começou a enxergar o resultado que ele tanto buscava no filho. Então aquilo me motivou mais ainda e consegui levar meu pai para a academia, que ele treinava em casa. Ele fez o banco de supino dele e ele treinava em casa. Então quando eu levei ele para a academia, na época eu tinha uma namorada, cursando educação física, eu falei, não, já preciso começar a trabalhar isso daqui, eu preciso virar treinador. E aí eu comecei a treinar minha namorada para competição, na época, e o meu pai, fisiculturismo. Meu pai começou a competir com 63 anos de idade. 63 anos de idade. E foi muito bacana, porque o esporte era tão pequeno que na época que meu pai começou a competir, não existia nenhum atleta da categoria dele, então ele tinha que enfrentar os caras de 40 anos. E no meio de 7 caras de 40 anos, ele ficou em terceiro com 63. Uau! E aí, não deu outra, meu pai saiu xingando de lá porque ele queria ter vencido. Na cabeça dele, ele tinha que ser o campeão. Então, aquilo, para ele, foi muito motivante e ele continuou e perpetuou isso até os seus 67 anos de idade. E eu vim acompanhando toda a carreira do meu pai, que virou meu parceiro de treino. Em 2008, foi um momento muito nostálgico que eu tenho da minha carreira, que eu me sagrei campeão brasileiro absoluto, sul-americano absoluto, e o meu pai junto. Então eu fiz bigode, barba e cabelo. O pai e o filho ganharam o campeonato inteiro, cara. Que massa, velho. Muito bacana. Então aquilo me deixou mais fascinado. Consegui meu primeiro patrocínio em 2004 para 2005. Permaneci nesse patrocínio por 7 anos. Depois eu fiquei 1 ano sem patrocínio nenhum. Foi quando eu entrei no meu penúltimo patrocínio, que eu permaneci por 12 anos. E agora eu estou há 2 anos quase na Growth Suplements, que é a terceira empresa do ramo a qual eu tenho essa parceria de patrocínio. Mas eu sempre fui aquele cara de que eu vou me instalar aqui e vou construir a minha história. Eu não sou aquele cara que gosta de ficar trocando muito de campo para jogar. Eu gosto de jogar no mesmo campo. O que foi a coisa mais importante que o fisiculturista te ensinou? Resiliência é o principal, disciplina é muito importante, resiliência, disciplina e o principal é nunca desistir dos seus sonhos ou deixar com que as pessoas que não acreditam em você conseguir colocar aquela moeda da insatisfação que não, eu vou me frustrar aqui, eu não vou conseguir também. Então, eu sou uma pessoa muito teimosa, muito competitiva, sou leonino. Então, eu não aceito um não dessa forma. E eu vou sempre lutar pelo sim. E foi o que aconteceu. Meu maior desafio foi quando... São 2, né? Quando eu perdi meu pai, que foi em 2014. Ele morreu 1 semana depois de ter competido. Ele morreu fazendo o que ele gostava. Morreu de infarto fulminante dormindo. Então,
Então isso só é para os nobres. Então eu fico feliz como ele se foi, porque não existiu sofrimento, mas triste de ter perdido a minha figura paterna, que era a pessoa mais importante da minha vida. Ao lado da minha mãe, é claro. E em 2014, eu resolvi que, depois da competição que eu realizei, que foi o Arnold Classic Brasil, foi 2 meses antes do meu pai morrer, eu não queria mais competir, porque eu não tinha mais a motivação necessária para continuar no caminho. E aí, depois que eu parei de competir, eu foquei como um profissional da área de preparação. Foi a época que eu conheci o Hugo, que eu treinei ele para a competição, e diversos outros atletas que hoje são as maiores estrelas do nosso cenário competitivo, que cresceu dramaticamente. O nosso esporte cresceu tanto quanto você. Então, é uma coisa assim, que era pequeno, que ninguém acreditava. Hoje, todo mundo quer ser fisiculturista. Tem crianças que hoje crescem com aquele sonho de criança de ser jogador de futebol. Não, hoje eu quero ser fisiculturista, eu quero ser como esses caras. Então eu fico muito feliz pro rumo que o esporte tomou e o como que eu consegui estar inserido nesse mercado. Qual foi a maior cagada, o arrependimento que teve nesse percurso aí de fisiculturista? Perder muito tempo em noitada. Fala mais sobre isso aí. Perder muito tempo em noitada. Pelo fato de eu ter sido um cara muito magro e não ter tido oportunidade com mulheres, quando eu passei a conseguir ter, meados de 2001... Aí você enlouqueceu. Eu enlouqueci. Então eu fui pra balada, virei gogo boy, fui dançar no Clube das Mulheres e perdi 10 anos da minha vida nisso. Esses 10 anos, para um cara que queria ser atleta, custaria muito caro, porque noites em claro, sem dormir, bebendo muito. Álcool atrapalha muito. Mulher atrapalha mais ainda. Não, mulher errada. Meninas, mulheres erradas. À noite, ela atrapalha a vida de qualquer homem. Né? Agora, a mulher certa, ela só vai levantar o homem. Talvez eu encontre a mim um dia, mas até hoje eu não encontrei. Não encontrou? Não encontrei. Procura-se uma mulher vai endireitar os caminhos desse homem que perdeu 10 anos, estava te buscando, mas não te encontrou. Acho que agora é a hora. Manda currículo, onde que tem QR Code. Tem o meu Instagram lá, manda uma DM lá, vamos ver se rola. Que jeito você quer? Falando sério mesmo, que jeito você quer que seja essa mulher? Ô, louco! Cara, a mulher, ela precisa ser parceira, ela precisa compreender bombada, o meu trabalho. Não faço questão. Pelo contrário, eu prefiro que não seja. Que aí você treina ela fica forte. Eu gostaria que ela tivesse um corpo bom, mas não que competisse. Não tem essa tara por atleta, não. Eu acho que a mulher, quando ela compete, assim como o homem, ela precisa ali dedicar a maior parte do tempo dela para atividade esportiva. E quando ela dedica a maior parte para atividade esportiva, não vai dar atenção. Ela não vai ter tempo para se dedicar, amigo. Entendeu? Então... Mais um cancelamento do Brasil! Balestrini fala que não quer casar com mulher fisiculturista. Não quero, não. Tenho preferência por não fisiculturista. Mas se for fisiculturista e ter aquela liga, não tem como. Cara, às vezes é porque eu tô, assim, não cheguei nem 1% do corpo aí que você construiu, mas eu tenho a impressão que fica um pouquinho delicado, assim, o corpo da mulher fisiculturista. Você tem essa impressão também, assim, aquela bunda quadrada? Depende do nível que ela chega. O fisiculturismo, ele abrange várias categorias. Então, vocês têm as categorias menores, que são a categoria biquíni, onde a mulher ela tem uma aparência atlética, porém ela parece uma modelo mais atlética. Um corpo parecido com uma de uma mulher triatleta. Sim. E aí depois você vai aumentando o desenvolvimento dessas pessoas. E aí você tem outra categoria que é o wellness, que é aquele perfil mais brasileiro, mulher com pernão, com glúteo muito desenvolvido, cintura fina e um tronco desproporcional, só definido, mas não grande. E aí você já tem as outras categorias que... Como é que chama essa categoria? Wellness. Você quer essa?
É, seria mais parecido com as paniquetes. Seriam as paniquetes mais definidas. Essa categoria é qualquer luxo, né? Essa a gente joga. E aí depois é qual? Mas a gente joga na biquíni também. Aí já vem as categorias onde a massa muscular é muito mais evidente. Você tem a figure, onde existe uma desproporção. A mulher ela precisa ter um tronco maior e as pernas um pouco menores. A mulher parece um Y. E depois você tem a Woman's Physique, que já é uma fisiculturista e tem um desenvolvimento igual do homem, porém com uma escala menor. E aí você tem o fisiculturismo puro, que são aquelas mulheres gigantes. Porém, para você, a mulher que é gigante, ela é muito admirável pela resiliência e por abrir mão de vários comportamentos que a maioria das mulheres não está sujeita a abrir mão, né? Então, ela tem um desenvolvimento muscular muito grande, ela se submete a usar substâncias que podem interferir na femininidade, na aparência física dela. E algumas mulheres acabam estragando a aparência física em prol de um físico competitivo. E colocam ali o fisiculturismo como estilo de vida e não ligam para esse tipo de comentário. Então, elas sabem que é um corpo diferente, né? E qualquer estereótipo, qualquer pessoa que é diferente vai sofrer um certo preconceito. E é o que acontece com essas mulheres, mas elas não se importam com isso enquanto jovens. Algumas que depois envelhecem e apresentam colaterais devido ao estilo de vida que levou. De fertilidade também, né? Exatamente. Problema de fertilidade, a masculinização, que não vai mais voltar, então crescimento de barba, aumento de clítoris, o engrossamento da voz. Então, isso faz com que as pessoas criem teorias de que talvez ela não seja mulher, né? Ainda mais hoje com essa nova construção de sociedade que a gente tem. Então, a gente não consegue saber muito bem. Depois de ter sido campeão e tudo, qual que é a parte do corpo sua, assim, que você trabalhou, que você fala, isso aqui ficou bem feito? Cara, coxa? Eu gosto das coxas. Não, na verdade, o fisiculturismo, você tem que ser completo. Não, você é completo, mas você não é bobo. Tem aquela parte que você olha e fala, cara, igual o Hugo. O Hugo, na hora que tá na frente do espelho, ele tava me ensinando a fazer as poses, né? Ele gira... Você sabe fazer as poses? Ah, você tá zoando? Sei, aí. Faz uma pose aí, cara. Vai. Faz uma pose aí, cara. Porra! Eu não imaginava, velho. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Vai. Ele abre a perna aqui e manda... Aqui, Vamos lá, vamos fazer junto. ó. Perna aqui, ele manda tracionar ela Pra aqui. fora. Vai. Aí aqui, ó. Põe a mão aqui primeiro, ó. Põe a mão aqui. Pega a cintura. Aí depois, ó. Pablo Marçal abrindo dorsal. Ou é Pablo dorsal abrindo marçal? Ó, Pablo dorsal, você puxa aqui, né? Ó. Abre a narja. Aí esfaqueia. É isso! Palmas pra ele. Aí dá uma esfaqueadinha pro final, né? Assim, dando Sim. aquela torção no bíceps. Aí, ó. Só não tem nada disso aí. Cara, quando a gente fez o desafio com o Cariani, eu ficava doido vendo o abdômen, que ele realmente trincou sem nenhum milagre. Foi comida e treino. Sim. Na risca. Seu corpo era muito diferente, Pablo. Era muito diferente. Muito. A gente olhava assim, uma opinião técnica agora. A gente olhava e a gente falava, cara, esse cara ele pode ser um cara muito esforçado, mas é nítido que ele não tem um empenho na parte alimentar. E se ele tiver esse empenho na parte alimentar, é óbvio que o rendimento dele vai aumentar dramaticamente. Foi o que o Renato fez. Então ele colocou ali exatamente a cartilha completa para fazer você conhecer um pouco do que é realmente a nossa atmosfera, como que a gente vive, como que a gente se comporta perante as situações, né? E você ali, eu não botei fé em você. Nem eu. Não botei. Não, nem eu. Eu falei, não dá, porque você pensa você ficar 37 anos da sua vida e você nunca fez um negócio, você sabe que não dá, ué. Falei, preciso de 90. Ele falou assim, você consegue 60. Aí eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer o que você mandar. Se não funcionar, a culpa é sua.
Nossa, era tudo que a gente queria ouvir de qualquer um. Não, eu falei, o que você mandar, eu vou fazer tudo, tudo, tudo. Do dormir ao beber água, cortar o que você quiser, eu vou fazer. Se não funcionar, eu não vou poupar você, a culpa vai ser sua. É fisiologia. Hoje eu comi só arroz e fígado na vasilha, do mesmo jeito que eu estava no desafio. Tava falando para ele que eu tomei uns atrasos lá na Europa, né, que quebra a Difícil de rotina, comer na Europa. aquela coisa, é uma loucura. Sabe o que o Marcos Paulo fez? O quê? Marcos Paulo levou para os Estados Unidos agora toda a comida dele de 5 dias embalada a vácuo. Sim. E o rolo que foi para passar lá nos Estados Unidos? Não deixa. Ele não, eu sou atleta. Aí eu com a blusa assim do Ironman, nós somos Ironman, nossa comida é isso aqui. E a gente chegando no hotel, esquentando aquela comida no saquinho. E eu, cara, quando o cara tá determinado é outra conversa. A gente faz isso aí eu comecei a comer junto com ele essa comida. Aí estendeu um pouquinho, amigo. Cadê a comida? Nos Estados Unidos não tem comida. É só fast food. 55% das pessoas lá são obesas. Muito. Você imagina. Tem vários XJs lá. 55. E ele já perdeu uns 80 quilos? 70. 70, tem que continuar 70 perdendo. quilos. Então assim... O Mal perdeu 50. 50. Ó, eu já tive 100 quilos. Já bati lá os 3 dígitos. Hoje eu tô com 80. E eu posso falar para vocês. Naquele jejum lá na política, eu cheguei a ficar com 72. Aí também secou tudo, né? Perdi minha massa magra, tudo. Qualquer um hoje que se desafiar, cuidar do corpo, vai mudar sua mente. Muda sua mente, porque se o corpo mudar, sua mente começa a pensar diferente. É um negócio que você tem que investir. Isso que você está falando é muito verdade. E eu tenho a história ao inverso dessa. Eu consegui cuidar do corpo, mas não da mente. E esse cuidar da mente teve um despertar. Sabe quem foi o responsável? Tiozão. Cariani. Tiozão. O Renato, meados de 2002, 2001, 2002, que eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, eu saí da minha área, né? Porque, por incrível que pareça, eu sou tosador, então eu cortava pelo de cachorro, e era auxiliar veterinário. Esse foi meu segundo trabalho. Meu primeiro trabalho foi aos 16 anos, num depósito de material de construção, carregando pedra. E nesse terceiro emprego, junto ao Renato, o Renato começando ali como empreendedor, ele pegou uma rescisão de um trabalho que ele tinha e abriu a primeira lojinha, em Diadema. E eu conheci o Renato na academia. Nós treinávamos na mesma academia em Santo André juntos, a Academia Nautilus. E lá o Renato me chamou para trabalhar com ele. Vamos vender suplemento, vamos vir para a área que você gosta. Eu olhando aquela situação toda, não tinha entrado na veterinária, que era o meu objetivo, porque era muito caro, então não tinha dinheiro para pagar a educação física. Fui para a educação física. Trabalhei cerca de 2 anos com o Renato. Tivemos um desentendimento muito feio. E o Renato foi para o lado dele e eu fui para o meu. O Renato se voltou mais ainda para esse lado empreendedor, construiu cerca de 6 ou 7 lojas e uma distribuidora. Depois ele acabou vendendo todas essas lojas para entrar como sócio na empresa que ele tem hoje, que é a Anidrol. E eu construindo minha carreira como atleta. Então, dentro de uns 10 anos aí, eu fui o melhor atleta nacional durante o período que eu competi em alto nível. Em 2016 ou 17, acho que foi em 2019 para 20, teve uma mudança na empresa que eu trabalhava, essa que eu trabalhei 12 anos, e trouxeram o Renato para a direção de marketing. Quando falaram que o Renato ia vir trabalhar comigo, eu falei, não vou trabalhar com esse cara. Eu já sei quem esse cara é, eu tive problema com ele lá atrás. Não vai dar certo. Pedi para sair. Minha ex-patroa, muito gente boa, por sinal, Mariane, um abraço. Falou, não, você vai trabalhar com ele sim, eu não vou te mandar embora. Você vai trabalhar com ele. Afinal de contas, desde o primeiro dia que você entrou aqui, foi muito bem acertado que o propósito seu aqui era fazer a empresa crescer. E se ele entrar e você trabalhar com ele, nós vamos crescer juntos. Então você vai trabalhar com ele.
Então, depois de uma briga muito feia, logo na entrada do Renato, a gente acabou discutindo na frente de todo mundo. Excesso de testosterona. Excesso de testosterona. Eu era o leão de chácara da casa, chegou outro leão de fora e eu não queria que ele tomasse espaço, mas era espaço que não cabia a mim também, porque eu nunca trabalhei com marketing. O YouTube aconteceu para mim de uma forma muito natural. E o Renato já tinha todas as estratégias de marketing, já tinha trabalhado com outra empresa antes. E aí ele chegou e falou, não, eu trabalho na empresa, mas eu acho que o Júlio não vai trabalhar comigo. Por mim, tudo bem. Mariane me convenceu, vamos começar a trabalhar junto. Fizemos um vídeo, o primeiro vídeo eu não falava com ele, não conversava, não existia a possibilidade de conversa. Nós gravamos um vídeo mudo. Tinha 10 mil pessoas esperando para aparecer o Charlie Chaplin no vídeo. A gente fez um vídeo mudo e o vídeo estourou. Virou um dos best-sellers aí da musculação. Pena que acabou sendo tirado do ar, mas era um vídeo que para nós assim foi muito marcante dentro do cenário da musculação. E ali, aquele dia, depois do vídeo, eu chamei o Renato para uma longa conversa, nós conversamos cerca de 2 horas, e aí foi colocado todos os pingos nos is, exatamente de tudo o que vinha acontecendo ao longo desses 17 anos, que foi o período que a gente não se falou. Depois desse dia, eu falei, ó, eu vou trabalhar com você, mas esquece, eu não vou ser seu amigo. E o Renato respondeu para mim, quem disse que eu quero ser seu amigo? Entende? E a gente começou a trabalhar junto. Só que eu sou um cara que eu vou abrir uma coisa aqui para você, eu sou muito fã seu. Então, quando eu sou muito fã de uma pessoa, eu começo realmente a estudar como a pessoa se comporta. E eu comecei a ver várias qualidades que o Renato tinha que eu não tinha. Eu falei, opa, esse cara tem qualidades que se eu colocar dentro da minha personalidade, eu vou conseguir ter mais sucesso. Eu vou conseguir mais espaço. Eu quero isso. E eu comecei a mudar a forma de me comportar, a forma de me comunicar. Né? Deixei de ser aquele... Eu tinha eu vesti uma carapuça de um professor chato, de um treinador duro. Então eu comecei a entender que as pessoas, nem todo mundo quer o que eu quero. O que eu quero para mim é para mim, não é para os outros. E eu passei a aceitar isso de uma forma muito mais amena. E aí, a partir dali, minha vida começou a mudar. E aí o Renato começou a se aproximar de mim, mais já para o lado da amizade. E aí, realmente, a gente sentou uma hora e falou, ó, vamos fazer uma preparação junto? Você vai ser meu treinador. E aí eu virei o treinador do Renato. Nós fizemos uma competição juntos, ele se sagrou campeão, pegou o seu cartão profissional, e aí, a partir dali, agora a gente vai fazer um monte de coisa junto. Aí viramos sócios, fizemos curso online, começamos a fazer todas as coisas juntos, e a galera começou a aceitar. E falava, ó, não quero ser seu amigo. Não quero ser seu amigo. A galera começou a aceitar isso de uma forma que eu não imaginava. E eu comecei a crescer muito dentro da rede social e comecei a ter também reconhecimento financeiro, que eu sempre busquei e eu não conseguia. Então eu sou muito grato a tudo que o Renato pôde me proporcionar. Quando o Renato entrou na empresa, eu morava de aluguel e tinha um carro popular. Depois de 1 ano trabalhando com o Renato, eu comprei meu primeiro apartamento à vista, comprei meu carro importado, que eu sempre quis, e comecei a colocar dinheiro num novo negócio. Hoje eu tenho uma academia em Florianópolis, e também tenho uma sociedade com ele lá no CT. E o Renato me convenceu a não ser mais treinador de atletas de fisiculturismo. Ele falou, não, você é muito maior do que isso. Você tem talento para ser melhor. Eu quero que você seja o treinador de todas as pessoas, não só dos atletas. Então você vai deixar de trabalhar com aquele menos de 1% para trabalhar. Hoje nós temos aí uma média de 3% da população nacional que treina. É pouco, né? Mas é muito mais do que antes. Então, quando eu passei a trabalhar pensando em pessoas como vocês, eu comecei a perceber que o reconhecimento dessas pessoas
perante ao trabalho que nós fazíamos, era muito maior e muito mais importante. Se não fosse a musculação, o que você seria hoje? Não sei. Se você falar para mim, ó, você não vai mais poder fazer o que você faz hoje, eu não sei o que seria de mim. Provavelmente eu voltaria a tosar, porque eu gosto de tosar. Gosto, cara. Eu tenho hoje 9 gatos. Esses 9 gatos são 6 Maine Coons, são gatos grandes, muito peludos. Eu tenho todos os materiais em casa de tosa. Eu tenho um pet shop na minha casa. Você mesmo faz? É eu que faço. E para mim é uma terapia. Então, há 3 semanas atrás, eu peguei um domingo aí, comecei 7 horas da manhã. Quando era 6 horas da tarde, eu tinha dado banho e tosado 6 gatos. Entendeu? Porque eu realmente gosto. Você pela internet parecia um cara brabão. Você lembra que no desafio eu mandei uma provocação pra você e tal? Sim. Eu falei, tô doidinho pra ver ele responder. E você tá aqui, mano, parecendo um anjo. Não. Eu tenho essa carranca, a cara é feia, mas eu sou um cara legal. Não, mas a energia mesmo, eu te Sim. vendo ali falando, eu falei, mano, esse cara aí, ele é brabo. Aí eu lembro de falar um trem, falei, vamos gravar a provocação pra ele ficar bravo, né? Ele tá aqui essa doçura de pessoa. Isso aí é o quê? É bomba? Muda? Eu acho que é um pouco mais de... A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente. Né? E a gente vai entendendo que cada pessoa tem a sua personalidade ali, não adianta você querer mudar o mundo. Mas quem quiser mudar, eu estou disposto a ajudar. Né? Então, um papel que a gente traz hoje dentro do cenário da musculação é realmente muito importante. Esse cara tem cara que vai fazer 50 anos daqui uns dias? Que 50, cara? Tá me deixando mais velho? Vai fazer quanto? Eu vou perder a admiração por você, velho. Você vai fazer quanto? Eu tenho 46. Ah, é? Porra, bicho. Parabéns, quem escreveu 49 aqui, ó. Quanto? 49. Escreveram 49? Quem é esse cara? Parabéns, viu? Eu aqui falei, não é, esse cara, olha lá, tá arrumando, parabéns. Arrumando, agora deu 46, olha lá. Aí, ó. Quem que é o nome? Me dá o nome. Eu vou Escreveu, cobrar. Acho que foi o Felipe Lima. Aí, Felipe. Olha lá. A gente vai conversar aí, mano. Eu vou ficar bravo. Eu olhei e falei, 49 anos, maluco, esse trem tá errado, não é possível. 46, eu sou de Mas 78. 46, 3 Natal, né, cara? Ah, dá uma boa diferença. Dá nada. Ah, orra! Pra quem tá com 46, velho. Chegar nos 50 é duro, né? Putz, cara. Dá uma depressão. Mete a mãozinha. Olha a galera aí, já os deprimidos. Dá uma depressão. Mete a sério. mãozinha na caixa aí, sem quebrar ela, pra você pegar alguma coisa que tem aí dentro. Vem aí, ó. Aonde? Tem uma caixa aí, ó. Traz você aqui, ó. Ficou difícil aí? Caixa secreta, caixa secreta, Olha só! Logo ela. O que tem aí que mexeu demais? Você pegou como se tivesse entrado em Jumanji, assim, uma parada que você falou, cara, isso aqui mudou minha vida. Tem alguma parada assim, um versículo, uma história? Eu sou um cara que eu acredito, creio muito em Deus, mas eu não tenho o hábito de frequentar uma religião. E a Bíblia? A Bíblia eu tenho na cabeceira, qualquer pessoa tem a Bíblia na cabeceira da cama, né? Mas eu precisava ainda me voltar um pouco mais para esse lado espiritual, que para mim é pouco aflorado, né? Então, o ritmo de trabalho que eu tenho, associado à vida que eu levo, não que me impeça, porque quando você fala que impede é porque você está arrumando desculpa, entende? Mas existe algo dentro da religião que eu ainda não consigo compreender e que eu não consigo aceitar. Então, eu sou crente a Deus, tenho certeza que existe uma força maior. Já frequentei igreja católica, já fui em centro de umbanda, já tomei ayahuasca, tudo tentando me encontrar. E eu sei que Deus está em qualquer religião, mas a forma como é pregado isso é muito diferente. E de todas as formas que eu vi, a que eu mais gostei é a da católica, mas existe uma parte da igreja católica que eu não gosto também. Eu vou te dar um conselho, você quer? Quero, claro. Estou aqui para isso. Se nenhum lugar te atende, você tem que criar seu movimento. É a primeira coisa. Isso. Por exemplo, o povo judeu pensa assim, a Bíblia é minha. Mas, na verdade, o povo judeu
está na Bíblia. Aí você vai ter uma discussão muito grande com o povo da Arábia. Não, então, a questão de falar que é dono, a palavra é de Deus. Sim, O povo que está aí historicamente, eles podem exercer isso, e a parte do Velho Testamento é a própria história dos judeus. Agora, os benefícios são para todos. sim, O que está aí tem mais de 30 mil versículos, é para todo mundo. sim. O que mais me fascina é 1.000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Está lá em Salmos. E É eu vou isso. te falar um negócio. Você é um frango no espírito. Sou. Então tem Admito. que treinar. Preciso treinar isso. Então precisa de alimentar. Essa força do corpo. Agora, mas é impossível ficar forte no espírito. É quase impossível. Você seria um Deus. Não, você não entendeu. Você lembra quando você falou que queria ficar forte, uma pessoa falou para você assim, ó, não dá para fazer esse corpo aqui? Você é um frango no mundo espiritual. Porque ele é maior que qualquer religião. Essa Bíblia tem 6.000 religiões usando ela como argumento. Mas nela está escrito aqui em Tiago 1,27. Essa aqui em inglês, eu acho que Tiago significa James. Você abre em James 1,27, o que vai acontecer? Está escrito assim, ó, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a verdadeira religião tem a ver com a família. Porque a viúva está faltando o marido, os órfãos está faltando os pais, né? A verdadeira religião é cuidar de quem tem uma família que está incompleta. Aí você imagina, se todas as igrejas do Brasil hoje ajudassem na adoção, ia acabar com os órfãos em um dia. Só que é um grande negócio a orfandade no país. Sim. E as pessoas esquecem do que está escrito aqui, em Tiago 1,27. Aqui, essa aqui está em inglês e James, né? Se você falar assim, ó, com o mesmo jeito que você foi lá e competiu e fez esse corpo aí que você construiu, o seu espírito também pode ser construído, pode ser potencializado. A novidade é, assim como você mudou a vida de muita gente, fisicamente falando, você vai mudar a vida de muito mais pessoas no mundo espiritual. E o mundo espiritual não se curva para a religião. Eu tive a minha experiência religiosa mais importante, ela é não tão distante, ela é mais recente. Assim como você, eu tive a oportunidade de visitar Angola. E eu fui para lá 3 vezes, tanto é que eu tenho aqui tatuado a bandeira, o continente africano e um leão. E lá eu percebi que eu tive um chamado. Uau. Então tudo que eu vi, você também viu, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu quero ir lá para Angola, então não posso me aprofundar muito nisso. Você sabe do que eu estou falando? Uhum. Então, as pessoas no Brasil, elas têm ideia do que é miséria. Mas vocês não sabem o que é a real miséria quando você chega num país africano. Aí você entende o tamanho da necessidade dessas pessoas. Essas pessoas não têm realmente o que comer ou o que beber. Tem pessoas que você der tudo que está faltando, ainda vai faltar uma coisa que não tem como colocar nelas. Numa fase, quando você está em desenvolvimento cerebral, se te faltar nutriente, aquilo é irreversível, fisiologicamente falando. Sim. Então, se o cérebro desenvolve num quadro de subnutrição, a pessoa perde grandes capacidades dela de realizar muitas coisas. E a coisa mais difícil do mundo é convencer uma pessoa nesse quadro. E assim, não é uma questão de mentalidade, é uma questão agora linkado com a parte fisiológica. E aí essa geração inteira toma um prejuízo. Só que não é uma geração que está assim, são 50. Eles são escravizados mentalmente ainda. Mentalmente, só que a parte de hardware também. Não é só a mental, que é tipo o software. Vamos mexer no software, o hardware está comprometido. E é por isso que às vezes, muitos de vocês, né, ele está falando que foi, eu estou lá, e eu fiz como é um chamado também meu pessoal à África, eu jamais vou me afastar desse povo. Não tem como. É um povo que, cada empresa minha que está sendo aberta num país, cuida de um país africano, são 54 nações. E a gente já está ajudando em Moçambique, em Cabo Verde, em Níger, na Nigéria, em Angola, onde uma empresa minha abrir num país, ela é obrigada a cuidar de uma nação africana, né, de começar um trabalho e proliferar esse trabalho lá. E é muito forte, porque mesmo tendo todas essas coisas, é o povo mais feliz que eu já vi até hoje na face da terra.
Já fui em É sei isso. lá quantos países, mas é o povo mais alegre que eu já vi até hoje. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso aqui a gente não pode virar as costas, não, né? Foi daqui que a humanidade saiu, é daqui que nós precisamos voltar a reestabelecer a ordem, né, na Terra. E parabéns. Né, pra você. Eu tentei fazer o que você fez. Óbvio que numa escala muito menor, eu não tenho o poder financeiro que você tem, de influência também, mas eu fiz o que eu pude quando eu estive lá para um pequeno grupo de angolanos que são ligados ao esporte. Mas a experiência que eu tive lá para crescimento humano, eu voltei de lá transformado, cara. E Você eles volta gostam muito mais dos forte. brasileiros. Eles acompanham Eles tudo. são apaixonados pelo Brasil. Tudo que a gente posta, eles assistem. Eles são muito conectados com a gente, principalmente por causa da língua, né? Sim. Meu próximo objetivo agora é ir para Moçambique. Eu quero ir para lá o ano que vem. Você vai curtir muito. Continuar esse trabalho que nós começamos. Moçambique é do ali lado de em lá. Angola. É. A Angola está de cá, a Moçambique está do lado de lá do continente. Preparem as perguntas para fazer para o Júlio. A equipe vai levar. Enquanto eles vão preparando a pergunta, você manda uma pergunta para mim. Vai lá, seu... Uma pergunta para o fisiculturista. Pablo Marçal. Quando é que você vai treinar comigo? Vai. Tá aqui hoje? Vai, cara, vamos hoje para não ficar te devendo. Aí. Hoje? Olha lá, hoje? Hoje, saindo daqui. Bora, hein? Só Bora. que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coisas para fazer primeiro. Se você segurar uma, Você vai ficar aqui até meia-noite? por aí. Sério? Ó, talvez antes, eu saia antes. É. Ou então a gente marca de treinar lá no seu CT, né? Seu CT. Pode ir lá, pode ser aqui. Eu quero o dia que você possa fazer isso. Mas você vai fazer aquele treino que o Carneiro falou, Não, vou mas treinar, eu sei que você vai morrer. Mas eu aí que fiquei tá. normal, ué. Hoje, vamos lá, fisiologicamente falando, hoje você não tem essa capacidade. Eu preciso. Não, gente, pera aí. Ele vai descontar o negócio do espírito. Pera aí. Eu te ataquei no espírito. Pera Você aí. tem que descontar no espírito. Agora é minha vez. Você tem que lembrar que eu te ataquei no espírito. O Pablo chegou hoje de viagem. O Pablo não descansou. Se o Pablo não descansa, ele não consegue ter rendimento. E eu sei que se ele for, ele vai querer render. Quando ele se esforçar para render, vem a lesão. Então hoje você não tem condição física para enfrentar um treino duríssimo. Então imagina, você precisa matar um leão. Mas para você matar esse leão, você precisa ter força e resistência. Hoje aqui você tem a força da vontade, um certo nível de resistência e pouca força física, porque ninguém fica forte sem dormir. Entende? Então você precisa descansar, estar bem alimentado para poder estar preparado para uma rotina dessa. Tá Aí bom. eu quero que você venha. Tá bom. Tá bom? Quero só ver, hein? Promessa é dívida. Vamos treinar uma só, não. Vamos fazer uma temporada. Ó. Temos que fazer uma temporada Pablo Marçal mais forte, né? Tá precisando pôr um físico maior agora. Tem que um físico maior. É, porque você... A cabeça do escasso. Rapaz, vai gastar energia demais. Vou ter que comer mais. Vou Não, ter que... o meu sonho para você é construir um físico um pouco mais atlético e onde você consiga ter o equilíbrio entre as atividades cardiovasculares e as atividades anaeróbicas. Cara, eu tô pensando num negócio, desde a hora que você me falou isso da atividade concorrente, é de deixar de ser triatleta. Que eu acabei de fazer lá em Portugal mais uma vez o Ironman e tudo, e os caras estão me enchendo o saco para fazer 5 Ironmans de uma vez, sabe? Não tem nada que libera mais radical livre do que o Ironman. Não, então, aí... Cada prova você Para eu, envelhece um ano. pra eu aceitar, é isso aí. Para eu aceitar... Você falou o quê? Cada prova você envelhece um ano. Por quê? Porque os radicais livres vão detonando as suas células satélites. Você imagina então 5 provas seguidas? Não, é isso que acontece. Qual que é o problema? O cara, quando ele é triatleta, e é um triatleta por longo tempo, ele tem um físico também que vai se deteriorando. É por uso. Qualquer pessoa. O fisiculturismo também. Qual que é o nosso problema quando a gente acaba ficando velho? As articulações vão sendo comprometidas. Você usou demais aquilo. O seu caso é o mesmo. Então você provoca ali uma lesão por esforço repetitivo, ou quando não provoca essa lesão por esforço repetitivo, você envelhece essa articulação, perde a capacidade. Acho que eu vou pescar que ela então. tinha. Não. Eu chego pescaria. Você vai pescar depois do treino de musculação. Bora ficar forte. Mas o que você Mas quer eu tenho dizer? que abrir mão disso aí. Eu acho Então. que é o desafio, né? Correr menos e fazer mais musculação. Ficar mais forte por quê? Quando você tem
acima de 40 anos, você perde 1% de massa óssea muscular ao ano. Você com 60 anos, você tem 20% a menos, 24% a menos de massa óssea muscular. Sabia disso não. É muita coisa. Só que você reverte isso 100% com a musculação. Você reduz as chances de 40% a menos de chance de ter um AVC ou um infarto, fazendo treino de força 3 vezes por semana. Boa. Entendeu? Manda a pergunta, direto no como. Tem que ser no como. Vai lá. Júlio, o fisiculturismo ele começou a crescer bastante no Brasil. E eu tive uma referência fora do coach Bueno, que faleceu por depressão. Coach Bueno foi meu aluno. E eu gostaria de saber como que você cuidou da sua mentalidade, né? Porque eu aprendi com o Pablo que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Em relação à saúde, a musculação, pelo que você falou, e o processo do fisiculturismo, ele vai estar ajudando a gente estar mantendo uma saúde, uma longevidade à linha do longo do tempo, né? Como que você cuidou do seu emocional e como que você pode inspirar outros fisiculturistas a também a trabalhar o corpo e a alma e o espírito? Eu vim de uma família muito humilde, né? Então, quando você vem de uma família muito humilde, o terapeuta que você tem é o chinelo. Então, o chinelo da minha mãe funcionou por muito tempo. E, como eu havia falado para vocês, o meu pai foi muito duro comigo durante a minha infância, durante a minha adolescência. Por quê? Porque eu era um menino que, de certa forma, tinha aquela revolta, aquela testosterona que qualquer adolescente possui, aquela coisa tipo, eu vou dominar o mundo, eu sou um ser superior. E o meu pai sempre pôs o meu pé muito no chão. Não, você é um moleque, se ponha no seu lugar. Quando eu entrei no esporte, eu entrei não a favor, a minha família sempre foi muito contra o esporte. O fisiculturismo é um esporte que gasta horrores de dinheiro. E tudo que eu ganhava, eu aplicava no meu corpo. Eu gastava tudo que eu tinha. O meu primeiro carro eu conquistei com 28 anos de idade, com dinheiro emprestado de uma ex-namorada. Ela falou, não dá mais pra gente namorar se você não tiver um carro. Vamos lá que eu vou dar a entrada e você vai pagar as parcelas. Mas aquela mente escassa de que eu não tenho condição de ter um carro porque eu vou assumir um compromisso. Todo mundo já ouviu falar que carro é como um filho. Eu não queria aquilo para mim. Por quê? Porque o dinheiro que eu ia gastar com o carro, eu queria gastar comigo. Então, para ir mudando essa mentalidade, levou tempo. E essas pessoas foram fundamentais. Essa ex-namorada foi fundamental. Meus pais foram fundamentais nisso. Mas o principal foi as porradas que eu tomei na vida. Isso me fez amadurecer demais. Então, quebrar a cara, perder competições e tudo que eu havia investido ter sido jogado fora, olhar para aquilo e as pessoas falando, tá vendo? Eu falei para você que não era para você competir mais, desiste disso, isso não é para você, isso só gasta o seu dinheiro. E eu não vou desistir. É isso que eu amo e é isso que eu vou fazer. Eu vou ser igual o Ronnie Coleman. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu nunca pensei em desistir. O único momento que eu pensei em desistir foi quando meu pai morreu. Que aí eu perdi totalmente o estímulo para a competição. Mas até o meu pai morrer, eu sempre tive aquilo como um filme que eu assisti na minha infância, que chama-se Retroceder Nunca, Render-se Jamais, e o outro filme que marcou muito minha vida, que era o Conan, o Bárbaro. Então tem uma frase do Nietzsche escrito no meu braço, que é o que não me mata, me torna mais forte. Então eu sempre levei isso para a minha vida. E as conquistas materiais vieram com 40 anos de idade. Então até os 40 anos de idade não tive reconhecimento financeiro. O reconhecimento financeiro só veio acontecer depois dos 40 e depois que o Renato retornou à minha vida. Muito bom. Próximo. Vai direto no como. Ô, Júlio aqui. Oi. Tudo bom? Como que eu faço para melhorar minha performance como atleta? Eu já estou na pegada, já estou na dieta, já estou na definição daquilo ali. Você treina há quanto tempo? Oi? Quanto tempo você treina? Eu comecei com 18, só que de 18 aos 28 eu fui parando e voltava e pegava de novo e fui parando. Agora estou focado, definido
e estou na pegada. Como que eu faço para melhorar minha performance como Primeiro atleta? você precisa ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Meu objetivo É. é me superar como pessoa. Se superar como pessoa. Coloca uma data. Tem que ser específico. Se não for específico, não tem como medir Você precisa performance. colocar uma data. O atleta ele funciona por datas. Você acha que questão de um ano eu consigo me preparar para subir num palco para competir? Você pode se preparar para subir numa competição, você pode se preparar para ir para um evento, você pode se preparar para ir para a praia. Eu preciso de uma data. Ponto. Nem todo mundo quer competir, mas todo mundo quer se preparar. Entendeu? Então, o fato de você não subir num palco não quer dizer que você não é um fisiculturista. O Pablo hoje é um fisiculturista. Por quê? Porque ele leva todas as características que nós temos no nosso esporte para a vida dele. Então ele treina regularmente, ele faz dieta regularmente e ele descansa regularmente. Esses são os 3 pilares que regem o nosso esporte. Descanso, eu preciso de 8 horas de sono. 8 horas. Preciso me alimentar pelo menos 4 vezes ao dia. E preciso treinar regularmente. Dentro disso, a gente monta uma periodização de treino e um sistema dietético, dependendo do estágio que você se encontra. Quando eu olho para você hoje, eu vejo que você tem um desenvolvimento muscular, mas que o perfil de gordura ainda não está ao ideal. Então, quando eu faço essa análise, eu já logo creio que você tem que fazer uma dieta que não tem um superávit calórico muito alto, mais ou menos 200 calorias já é o suficiente de superávit, e eu preciso que você associe isso a uma quantidade de cardio que cerca de 30 a 40 minutos, a mais ou menos 140 batimentos, e um treino intenso. 3 dias, um dia de descanso, 2 dias, um dia de descanso. O descanso é fundamental para o crescimento. Feito isso e tendo a data, é só você focar para que esse objetivo seja alcançado. E como que você faz para manter a motivação? Fotos semanais e o seu peso na balança para indicar se você está indo para o caminho certo ou se você está desviando da rota. E como que eu faço para ir treinar na sua academia? Mandar um treino com você algum dia? Lá não é uma academia, é um estúdio de gravação. Então, assim, não é aberto ao público, não tem recepcionista, não tem instrutor. Então, lá realmente é um espaço privado Para gravar. que nós usamos para fazer as gravações. Então, eu prefiro que você entre numa academia próximo à sua casa ou próximo ao trabalho. Para dar certo, tem que ser assim, para que você consiga passar por aquele trajeto durante a sua rotina. E aí sim, você consegue encontrar ali o espaço necessário para ter o desenvolvimento que você Para está buscando. acelerar o resultado, anda perto de alguém que quer a mesma coisa e arruma um mentor para ir mais rápido. Alguém para pegar Isso no é pé. muito importante. Eu já estou com um fisiculturista já, ele já competiu várias vezes. E já também conheci o Ramondinho também já... O importante é você ter esse mentor, uma pessoa responsável. Sim. Então isso é muito importante, né? Existem mentores que não são responsáveis, né? Que acham que a mentoria é baseada em drogas, né? Mas a mentoria ela é baseada em vários aspectos que você precisa incluir na sua vida para dar certo. E as drogas são a cereja do bolo, não a farinha do bolo. Então é preciso ter essa noção para você contratar uma pessoa experiente e qualificada para o seu fim conseguir ter sucesso. Então você acha que em um ano dá para ficar... Um ano dá para você transformar o seu físico. Se o Pablo fez aquilo em 60 dias, quanto que você não conseguiria produzir em um ano? Essa é a pergunta. Obrigado, viu? Tá bom? Muito bom. Olhando naquela câmera lá de trás, o recado do Júlio, cara de coração nobre, coração bom. Que recado que você deixa para a humanidade? Todo mundo está te ouvindo na língua materna, mas consegue te entender. Entendendo o seu recado. Qual que é o seu recado como pessoa? Meu recado como pessoa hoje: não desista dos seus sonhos, não deixe que as pessoas tomem as decisões por você e, principalmente, tenha fé que no final das contas, no final da vida, tudo vai dar certo. É isso que eu levo para a minha vida. Então, tentar fazer o bem, tentar sempre estar ali plantando, porque o plantio, você sabe, não é obrigatório, mas a colheita é certa. Então, estar sempre plantando
para poder colher um dia é fundamental para que haja esperança no mundo e para que você construa um legado que é diferente de você deixar bens, né? Então, morrer e deixar bens é uma coisa, morrer e deixar um legado é outra. Eu estou em busca desse legado. Salva de palmas para Júnior Balestrini. Muito bom. Legal. Prazerão de você ter. Encontrar uma mulher. É nóis. Mais uma gracinha da câmera ali, ó. É nóis, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Faz o erro.